Você está no podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio, eu sou criador de conteúdo focado em relações amorosas, pós-graduando em psicanálise e consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem, se você quer ter relacionamentos mais saudáveis ou se está passando por um término doloroso, é só me chamar. E sejam muito bem-vindos, hoje é mais uma quarta-feira, tradicionalmente aqui nós temos o nosso episódio aqui no Relacionamento é Coisa Séria. E um detalhe importante, estou conseguindo, gente. Hoje é segunda-feira, estou gravando uma segunda-feira 2 dias antes dessa porra aqui pro ar. Por que eu tô tão feliz? Porque eu tô conseguindo me organizar agora. Eu tenho criado mais vídeos pro TikTok e Instagram. E eu tenho organizado agora o podcast. Então já tem aqui o episódio de hoje, que é sobre pornografia. O de semana que vem, das outras 2 semanas já está praticamente escrito. Então assim, eu consigo entrar num ritmo legal para vocês que estão seguindo certinho. E assim vai ao ar toda quarta-feira às 7 da manhã. Que você pode acordar e ouvir a minha voz linda e sensual falando aí no seu ouvidinho na intimidade. Muito bem, gente. E hoje o tema vai ser gozado. Não, tô brincando. Eu até quando estava escrevendo esse roteiro, eu tive a intenção de que ele fosse divertido e engraçado. Porque pornografia tem que ser divertida, mas ficou sério. Então não vai dar pra forçar piadinhas aqui, até porque vai ser de muito mau gosto. Porque no fundo eu vou fazer uma super reflexão, vou fazer críticas e eu acho que não cabe muito piada nesse momento. Acho que a piada enfraquece o poder da crítica, né? Enfim, coisas de Edu. Então o tema de hoje, gente, é como a pornografia afeta o seu relacionamento, seja para melhor ou seja para pior. E um fato surpreendente que talvez você não saiba é que a pornografia é tão antiga quanto a própria humanidade, mais antiga, portanto, que a própria Bíblia. Então ela deveria ser útil e prazerosa, só que hoje se tornou um campo de discussões ferozes sobre tabu, indecência, abusos sexuais, obviamente, obscenidades e outras negatividades. Então o objetivo de hoje é entender a história da pornografia, a função dela na sociedade, a função dela nos relacionamentos e como ela pode ser usada para o prazer ou também para a dor. Vocês já vão entender isso. Mas mais importante do que tudo isso que eu falei até agora é o seguinte: entender se a pornografia é uma aliada ou uma vilã no seu relacionamento. E lógico, eu nunca deixo vocês sem respostas e sem um to-do, sem um tutorial, sem uma resposta prática. O que você pode fazer se a pornografia for uma vilã no seu relacionamento? Então fica até o final, porque você vai ter as respostas. Partiu? Então chega perto, vem sem medo. Vamos lá. Chega mais meu coração, lembrei do resto. Gente, lembrando que vocês podem acompanhar meus vídeos diários no TikTok e também no Instagram. É só me procurar pelo @edu.baggio, @edu.baggio, Baggio. Gente, eu recebo muitas mensagens lá de pessoas agradecendo ou comentando, dando sugestões de pautas aqui pro podcast. Então, eu sempre respondo, tá? Às vezes chega muita mensagem, às vezes eu levo tipo um mês pra responder uma pessoa, mas eu tento responder praticamente todo mundo. Só não respondo que é mal educado. Raramente acontece, mas sempre tem os haters, né? E, gente, esse episódio aqui me deu um certo trabalho, não só em pesquisa, eu tive que assistir muitos vídeos, tive que ler alguns livrinhos, muitos artigos de internet, mas o mais difícil foi como não tornar esse assunto ridículo e como não cair nos clichês da pornografia. Por isso que eu não quis colocar as piadinhas. E acima de tudo, eu queria que ele fosse educativo e elevasse a minha ideia sem ofender ninguém e sem que a pessoa que se sinta criticada aqui nesse episódio se sentisse mal, entendesse que é apenas uma opinião diferente. Então eu tive que ser muito cuidadoso. Então eu fiquei ontem, domingo inteiro, escrevendo esse roteiro aqui. Então se você puder avaliar o podcast com 5 estrelas no Spotify ou no Google Podcast, eu vou ficar muito feliz. Se você gostou, dá 5 estrelas. Se você não gostou, só pausa e vai para outro podcast. É muito importante pra mim, tá bom? Gente, outra coisa importante antes da gente começar aqui que eu tenho que falar, tá? Eu pensei muito sobre isso e acho que é o melhor. Se você não tem 18 anos, recua, volta. O conteúdo vai ser sensível, tá? E até aproveitando que eu tô falando disso, esse episódio não vai ser agradável pra todo mundo. Não vai ser agradável para todo mundo, pois eu vou falar de religião e de pautas de costumes. Então, se você é sensível a essas pautas, eu recomendo parar aqui. Mas também, se você parar, você vai perder as respostas tão importantes, porque pornografia faz parte da vida. E é isso disso que a gente vai falar hoje. Mas se você é sensível, para aqui, tá bom? Antes da gente começar, um teste rápido. Me digam
Senhoras e senhores, se vocês conhecem essa musiquinha aqui. É o Brasil no jogo da galera. Tem gente que manjou do que é isso aqui. O que é essa musiquinha, esse funk aqui. Se você se ligou, você tá por dentro dos Paranauê. Vamos para a próxima música. Que tal essa aqui? Os créditos dessas duas vinhetas utilizadas estão no final desse episódio. Se você reconheceu essas duas músicas, você sabe do que eu tô falando. E quem não reconheceu, sinto muito, eu vou deixar no segredo. Enfim, queria me divertir só um pouquinho. Então lá, gente, vamos lá. O sexo é um aspecto fundamental de qualquer relacionamento, né? Se o teu casamento, o seu ficante, o seu namoro, seja o que for, não tiver sexo bom, dificilmente a relação vai se sustentar. E se sustentar, vai ser um dos parceiros, vai ser eternamente submisso, insatisfeito. Tem gente que aguenta, eu não suporto, enfim. E outra coisa, a pornografia está presente em nossas vidas, seja de forma aberta ou velada. Não dá pra fugir e não dá pra negá-la. Então assim, aberta que eu digo, tem gente que compartilha pornografia, que comenta, nossa, vi um vídeo assim, sensato. Raramente, eu falo bastante, então eu gosto de pornografia. Ou de forma velada, as pessoas vão lá no banheirinho, né? Acessam ali os sites pornográficos, faz seu trabalho ali e sai feliz e saltitante, né? Então, praticamente todo mundo consome pornografia, tá? Eu não consegui achar esses dados, até porque vocês sabem que pornografia é um tabu, então tem poucas pesquisas sobre, mas sabemos que a maior parte das pessoas consome esse tipo de conteúdo. É só ver, né, o comportamento geral da galera. A grande questão é, né, que a gente vai responder aqui hoje, a pornografia, ela é um problema ou não? E como que ela afeta a sua relação? Né? A resposta, como eu sempre digo, como terapeuta, como consultor, como um fã de psicanálise, como um fã de sexo e um fã de pornografia, vocês já vão entender, calma, não façam julgamentos precipitados, o Edu não é putão, calma. Então a minha resposta é, depende. Depende se a pornografia no seu relacionamento é usada para fuga, ou seja, o cara vai lá no banheirinho bater uma assistindo um videozinho porque ele não tá a fim de transar com você. Ou se ela é usada para diversão. Ou seja, vocês assistem juntos ou tiram ideias, né, desse conteúdo sexual que vocês assistem na internet, nas internets da vida, tá? Então segura até o final que a gente vai discutir isso melhor. Mas são essas duas coisas. Se ela é uma fuga ou se ela é uma diversão, tá? E uma coisa que eu quero trazer muito importante aqui, que envolveu bastante pesquisa, que é o primeiro ponto, que é o seguinte: como que a pornografia está posicionada hoje? Então, primeiro vamos aqui ser bem cientistas e posicionar. Então, como que a pornografia é hoje? Né? Ela é boa, ela é ruim? Como que ela representa? O que ela representa? E como que a gente percebe a pornografia hoje? Para responder essa pergunta, fiz várias pesquisas no YouTube e tem alguns poucos vídeos sobre. Uma coisa que me deixa um pouco confusa é que, de um lado, ou os conteúdos dos vídeos são históricos, contam fatos sobre a pornografia, ou eles condenam completamente a pornografia. E eu acho isso perigoso. Então, para ser bastante democrático e bacana aqui, eu trouxe as opiniões de uma estudiosa, se não me engano ela é advogada, mas enfim, é uma grande estudiosa da pornografia, e ela tem uma organização chamada Changing Attitudes, que no inglês significa mudanças de atitude, mudanças de paradigma, mudanças de compreensão, em que ela trabalha com educação sexual, né? E ela condena bastante a pornografia. O nome dela é Maria Allyn. Se você quiser procurar, eu assisti no TED Talks, o TED, TED, TED Talks, e é uma palestra, deve ter uns 15 minutos, recomendo a todos assistirem, tá? Eu discordo bastante coisa, mas acho fundamental a visão dela. Então acho que o nome dela em inglês seria Maria Allyn, mas para quem quer procurar é Maria A-H-L-I-N. Maria A-H-L de Luiz, I de índio, N de Nirvana. Tá? Procura no TED Talk. Só colocar lá Maria Allyn, TED, já vai aparecer a palestra dela. E o que ela fala nessa palestra? Primeiro ponto, que é uma coisa que eu achei fantástico que ela trouxe. A pornografia é a nossa primeira professora de sexualidade. Isso é muito verdade. Pô, eu fui adolescente nos anos 90, né? A minha primeira transa foi em 97, 96, puta, não vou lembrar. Mas enfim, meus pais comentaram algumas coisas, usei camisinha, né? Meu pai falava alguma coisa, minha mãe falava alguma coisa pra minha irmã, mas não tinha muito, assim, um conteúdo. Alguns professores de biologia tocavam no assunto, mas era geralmente a galerinha comentando. E como que a gente estudava sexualidade? Trocando, na época era VHS, né? Fitas magnéticas físicas, não tinha internet na época. Então, o nosso professor de sexualidade assistia esses filmes. A gente aprendeu tudo errado, né? Ou tudo de forma agressiva, vocês já vão entender. Que é o que a Maria fala nesse TED Talk, que é o seguinte: o sexo hoje, a pornografia hoje, como que ela está posicionada? Ela é agressiva,
Ela tem submissão da mulher e ela é profundamente machista. Ah, porra, Edu vai entrar nesses assuntos? Calma. Por que eu tô dizendo que ela é machista? Porque, cara, a imensa maioria, não tem os dados aqui, mas a gente percebe pelo que a gente assiste, a grande maioria dos vídeos são focadas no prazer masculino. Eu tinha feito uma pesquisa um tempo atrás para fazer um outro tipo de vídeo, e eu encontrei várias diretoras e pornografia feita, dirigida por mulheres e para mulheres, e tem muita coisa de bom gosto. É só procurar, gente. Coloca ou em inglês ou em português pornografia feminista, ou pornografia dirigida por mulheres. Tem sites, todos são pagos, nenhuma free, mas tem pornografia de muito bom gosto, tá? Então assim, o que ela quer falar com agressividade, com submissão, com machismo? Ela cita o ATM, para quem não sabe é ass to mouth. Para quem não se liga em inglês é do cu pra bunda. Porra. Do cu pra boca, melhor. Então o que acontece? O cara vai lá, mete no cu da mulher, pá, e goza na boca dela. Por que ela condena isso? Eu não acho. Aí que eu começo a discordar dela. Se a mulher gosta e se os dois querem fazer isso, beleza, qual que é o problema? Às vezes é forçado, nem sempre a mulher tá afim de fazer isso, ela faz porque se ela não fizer o cara vai fazer em outro lugar, vai trair, sei lá. E lógico que tem que tomar cuidado, né, gente? Quando a gente faz sexo anal, é importante que logo depois da prática, você lave seu pipi ali, né? Vai lá, toma uma ducha, lava bem, porque, né, tem fezes ali no cu da mina. E também para relações homoafetivas também, né? Homens e mulheres fazem isso. Homens, casais hétero e casais homoafetivos fazem o ATM. E lembrar que assim, depois que você colocou no cu, não coloque na vagina, porque você vai levar bactérias para a menina ou no cara também. Então assim, ou depois que vocês fizerem o ATM, vão lá, escovem os dentes, enfim, façam uma boa higienização. O problema é que ali nos vídeos você é mostrado de forma agressiva, não tem cuidado nenhum, e muita gente acha que é assim mesmo. Outra coisa clássica que tem é a garganta profunda, ou seja, a mulher vai chupar o cara, vai engolir o pau do cara, vai botar lá no fundo da garganta até que ela engasgue. E tem vídeo de pessoas vomitando depois de fazer isso. Tem gente que acha, né, prazeroso. Mas tem muito vídeo assim. Geralmente a garganta profunda é sinônimo de boquete de qualidade. Nem sempre. Tem gente que gosta, tudo bem. Nada contra aqui. Tem fetiche pra tudo. Mas o boquete precisa machucar tanto? Acho que não, né? Engasgos, como eu falei, anal violento. Cara, os caras arrebentam a mulher no vídeo. Sufocamento, então, que é o famoso choking. Então você tá lá metendo na menina ou no cara e aperta o pescoço dele ou dela. Enfim, tem gente que gosta, mas tem demais esse conteúdo. E tapa, enfim, agressões. Então assim, o conteúdo ele é agressivo e geralmente a mulher está submissa e o foco é no prazer masculino. Então tem a agressividade, submissão feminina e o machismo, que é o foco do prazer totalmente no homem, tá? E uma coisa que ela fala também nessa palestra no TED, a Maria, é que a neurociência provou que a pornografia vicia, e de fato vicia, e de fato ela ensina coisas que nem sempre são válidas. Se você quer fazer ATM, se você quer fazer garganta profunda, engasgo, anal violento, faça, somente se você e o seu parceiro ou parceira estão de acordo. Do contrário, não façam. Né? E às vezes a pessoa faz só para agradar, mesmo sem querer. Isso não é legal. E sim, a pornografia vicia porque ela dispara muito prazer. Quando você assiste pornografia, o prazer é imenso. É como consumir uma droga, é como consumir chocolate. Chocolate também vicia, né? Porque tem açúcar refinado. Eu sou um clássico viciado em açúcar refinado desde que eu nasci, né? Então sim, a pornografia vicia, mas não precisa. Mas ela sim pode viciar. Então, depois que eu assisti essa palestra e fiquei um pouquinho mais por dentro do que os grandes especialistas falam, os estudiosos falam sobre a pornografia e sobre o problema que ela traz hoje, que é essa questão da agressividade, eu fui me perguntar, estamos em 2024, março de 2024, o mundo tá todo cagado, a gente teve, né, uma puta divisão política no nosso país, o mundo tá esquisito, então peraí, onde é... tudo bem, a pornografia tá perdida, enfim, foda, ruim, ok, beleza. Mas o que é pornografia? E sempre foi assim? Essa é a grande pergunta. A pornografia sempre foi violenta, submissa e machista? Então, vamos voltar aos primórdios da humanidade? Vamos lá que vocês vão ficar surpresos. Eu já sabia disso tudo, mas eu queria fundamentar. Primeiro, o que é pornografia? É muito legal a gente falar do termo. E quando você coloca no Google, vem uma definição do dicionário Oxford, que diz assim... pornografia é característica do que fere o pudor, né, que são os bons costumes, o que é considerado o certo. Daí, entre parênteses, numa publicação, num filme, etc. Ponto e vírgula, obscenidade, indecência e licenciosidade. Porra, velho, obsceno é o que fere o pudor, é o que é considerado nojento, errado, enfim.
né? Segundo a definição do Oxford no Google, material contendo descrição ou exibição explícita de órgãos ou atividades sexuais com o objetivo de estimular a excitação sexual. Porra, essa definição tá bem melhor, né? Então percebam que no Google tem essa divisão entre o obsceno, o agressivo, o machista, a indecência, o que fere o pudor, e de outro lado é um material contendo descrição explícita de órgãos ou atividades sexuais. Ok, então aqui nós temos essa divisão. Então por que o dicionário Oxford descreve a mesma coisa de formas tão distintas? De um lado, horrível, de outro lado, apenas um conteúdo para excitação sexual. Vocês percebem o conflito aqui? É desse conflito que eu quero falar, tá? Então vamos lá, etimologia. O que é etimologia? É o estudo da origem das palavras. Então o que significa pornografia? Lógico que vem do grego, como tudo nessa porra dessa vida. Então assim, porno significa prostituta e grafia, escrever, né? Fotografia, escrever com a luz. Pornografia, escrever sobre prostitutas. Então eram descrições antigas em que se descrevia, né, atividade sexual paga remunerada. Um abraço às prostitutas, o trabalho de vocês é fantástico. Então vamos seguir aqui. Por que a pornografia então incomoda tanto se é apenas uma atividade de escrever sobre sexo e sobre prostitutas? Enfim, lógico, já mudou esse conceito, mas enfim. Primeiro ponto, religião e costumes. Então, o nosso papo agora sobre a história da pornografia vai começar sob o ponto de vista primeiro da religião, vocês já vão entender, e dos costumes, pra gente entender por que a pornografia é mal vista hoje, porque o sexo também ainda é um tabu, principalmente aqui no Brasil, para depois a gente voltar para entender como que chegou a ficar tão ruim assim, tá? Então, primeiro ponto, onde estamos com a pornografia? Nós temos uma grande mudança no nosso ocidente. Para quem não entende, tem o Oriente, que é o lado direito da Terra, né? O lado ali onde está a Rússia, China, Japão, e o Ocidente, que é da Europa para a esquerda. Tem as Américas, tem a Europa, tem a África, enfim, né? Tem a África Ocidental e Oriental, mas enfim. O Ocidente, que é do lado esquerdo do nosso globo, vendo o mapa, né, com a Europa no centro, foi muito influenciada pela religião católica, né, e pelo cristianismo. Mas eu não quero entrar no cristianismo aqui, eu quero falar da Igreja Católica, instituição. A Igreja Católica condenou e criminalizou o sexo. Isso foi percebido no comportamento sexual das pessoas. Então, a genitália passou a ser vista como uma coisa suja, né? O prazer feminino foi condenado, o prazer masculino também, mas o da mulher muito mais. Então a mulher passou a ser vista como uma reprodutora e não como alguém que também merece prazer, né? E as práticas sexuais mudaram. Então, se vocês virem, por exemplo, o filme do Napoleão Bonaparte, que saiu agora, do Ridley Scott, quando ele vai transar com a Josefina, é um sexo super esquisito. Eles mal tiram a roupa, sabe? Ela só levanta a saia ali, ele vai lá, pá, goza e sai fora. Então, o sexo era praticado praticamente com roupa, né? A pessoa praticamente vestida. E então o sexo passou a ser condenado, a genitália é suja, não se fala disso, não se mostra isso. Então o corpo, até vocês percebem, até o século XIX, a roupa das mulheres, as mulheres tinham que ir pra praia com a roupa aqui na altura do pescoço e cobrindo até a manga. Até a manga. A manga das roupas iam até o pulso. E a mulher tinha que andar assim no sol, porque, nossa, é obsceno, não pode mostrar decote, não pode mostrar a perna. Então, o catolicismo e a religião ocidental condenou demais as práticas sexuais. E nisso, nosso prazer foi totalmente sufocado, né? Tem N motivos para isso, eu não vou aprofundar aqui em história da sexualidade, mas isso aconteceu. E também as pessoas pararam de debater sobre sexualidade, passou a ser um assunto proibido, né? Só que assim, as pessoas pararam de debater sobre sexualidade entre si, mas todo mundo tem suas reflexões internas, tem suas preferências, geralmente focadas na pornografia. Não à toa a gente tem tanta traição, porque a gente fala tão pouco sobre sexo. Quando você está dentro de um relacionamento, você não fala sobre isso, você vai procurar em outro lugar, né? Enfim. E agora, do ponto de vista da cultura aqui no Brasil, esse excesso de pudor com o sexo e também com a pornografia levou ao tabu. Então a pornografia passou a ser vista como uma coisa de pessoas depravadas, de pessoas pouco religiosas, que é uma bobagem, vocês já vão entender. Deixa eu chegar na parte da história, é muito legal. Então assim, aqui no Brasil, não à toa, tantos adolescentes têm gravidez precoce por falta de educação sexual. Não à toa os homens têm dificuldades com sexo, né? Ou são muito agressivos, ou fazem exatamente o que eles veem no filme pornô, e às vezes as mulheres também. Não à toa as mulheres têm mais dificuldade de chegar ao orgasmo, porque os parceiros não se dedicam tanto a elas. E a nossa escola de sexo, como disse a Maria lá do TED,
é a pornografia. É onde se faz tudo. Só que a pornografia é um lugar, se vocês perceberem os vídeos, onde se faz tudo errado, de forma performática, de forma agressiva, de forma chula, muitas vezes, né? E infelizmente a educação sexual foi condenada como doutrinadora. A gente teve recentemente episódios no nosso país em que, cara, educação sexual foi praticamente excluída. Não podemos falar disso. E eu paro pra pensar com você. Olha só um caso muito louco que eu vi. Na faculdade de comunicação, isso foi o que? 2007, 2008. A gente tinha um jornalzinho interno na faculdade. E a gente um dia foi fazer uma reportagem sobre métodos contraceptivos numa vila aqui de Curitiba, né? Uma comunidade vulnerável. E a gente tava conversando com uma moça que tinha sido mãe, acho que aos 17, uma coisa assim. Não lembro bem da história, mas a idade dela. Mas ela engravidou. E ela jurava por tudo quanto era mais sagrado que ela tinha usado camisinha. Eu falei, ou vocês estão mentindo, ou vocês fizeram alguma coisa errada. E aí, um dia conversando, ela se abriu com uma colega minha. Ela falou disse assim, mas a gente usou a camisinha, não tem como a gente ter engravidado. Tá, mas como que vocês usaram essa porra? Falou assim, basicamente, na hora da trans, a gente abriu o pacotinho, tirou a camisinha do pacote, eu coloquei na boca, a menina, e engoli. Não é pra usar a camisinha? Eu usei. Falei, mas você engoliu o troço? Sim. O que é pra fazer? Né? É isso aí. É o que acontece por aí. Então assim, gente, lembrando aqui, já estamos aqui. Nossa, quase na metade. Que bom, esse roteiro ficou um pouco mais curtinho. Mas enfim. Gente, não se esqueçam que vocês podem acompanhar os meus vídeos nas redes sociais, lá no Instagram ou no TikTok, @edu.baggio, BAGGIO. E eu peço para vocês avaliações. Se vocês estão gostando desse conteúdo, de tudo que eu faço, me deem 5 estrelas, porque me ajuda muito a crescer aqui no podcast. Tá bom? Vamos ao que interessa, que a história da pornografia vai surpreender muita gente. Eu sei que deve ter muita gente que sabe disso, mas também tem muita gente que não sabe, e é importante que a gente reforce, entenda que a pornografia sempre esteve conosco e que de vez em quando ela se perde. E tá tudo bem, como tudo na vida. Não tem vezes que futebol fica chato? A seleção brasileira não tem horas que fica chato? Tudo tem altos e baixos, né? Então vamos lá. Primeiro, a pornografia está na humanidade desde sempre e ela é inevitável. Então, se vocês analisarem a história dos gregos e romanos, por exemplo, existem vários vasos. Vocês devem... que aqui não tem como eu mostrar para vocês porque isso aqui é só áudio. Mas procurem aí na internet, vasos gregos, e procurem vasos gregos ou vasos romanos eróticos. Então, além das cenas clássicas de fabricação de cerveja, ou até dos egípcios, então, aqui foi dos gregos e romanos, mas praticamente toda a civilização tem vaso pornográfico, tá? O que são os vasos? Eles usavam, pra quem não tá ligado, os vasos eram usados como representação. Lembra? Não tinha livro, não tinha televisão, então as pessoas esculpiam e pintavam nos vasos. Então nós temos várias representações de vasos gregos, romanos, mesopotâmios, egípcios, em que aparece sexo oral, em que aparece homossexualidade, em que aparece sexo anal e muita orgia. E também lá do outro lado do mundo, nos orientais, também os budistas têm imagens assim, né? A história da China, a história do Japão tem representações sexuais desde muito antes de Cristo. Então sempre esteve presente, né? A sexualidade sempre foi praticada de forma pornográfica, escrever sobre prostitutas ou escrever sobre sexo, né? Sendo um pouquinho mais aberto. Então assim, isso sempre existiu. Tá? Até eu lembro eu fiz 1 ano e meio de faculdade de história. Eu lembro de um professor que contava pra gente que os soldados romanos, antes de ir pra batalha, eles transavam entre si com sexo anal. Por quê? Porque era uma forma de criar um vínculo muito forte, tá? Então isso sempre existiu e havia essa representação, né? Como se fossem manuais educativos, eram materiais educativos e também de excitação. Outro caso que eu fiquei muito louco vendo aqui num vídeo, que foi em Pompeia. Pompeia, para quem não sabe, é uma cidade italiana. Tem Pompeia e tem Herculano. São 2 cidades italianas que ficam à base do vulcão Vesúvio, que é lá na Itália. E acho que foi em 30 depois de Cristo, não sei, ou foi 300, não lembro. Mas o Vesúvio entrou em erupção e soterrou, queimou todo mundo nas 2 cidades. E em Pompeia fizeram escavações, né, numa das cidades que foram atingidas pelas lavas do vulcão, que revelam, essas escavações revelam cenas de orgias e até de zoofilia. Tem lá um cara transando com um bode. Sempre existiu. Outro clássico que eu não posso deixar de falar aqui nesse episódio é o Kama Sutra, que foi escrito no século III pelo indiano Malanaga. Vai ser difícil, vou tentar. Perdoem. Malanaga Vatsyayana. Malanaga, não sei se estou pronunciando certo, enfim, Malanaga
Ayana. Perdão, gente, eu devia ter ensaiado antes de fazer. Mas enfim, Malanaga. Vamos chamar de Malanaga. Então esse cara escreveu o Kama Sutra. Kama Sutra significa regras do desejo ou ensinamentos sobre o desejo. Então foi escrito no século III depois de Cristo. E uma coisa curiosa, esse indiano, esse cara, ele era um religioso e ele nunca transou na vida, ele era celibato. Então, o livro, apesar de tratar de erotismo, ele faz parte da literatura religiosa indiana, tá? Então ele defende muito que a felicidade no sexo depende de dedicação, como em academia, né? Você precisa saber praticar os exercícios na academia, senão você vai se machucar. A mesma coisa no sexo. Então, ele é visto como um livro didático e as posições sexuais inspiradas, representadas no livro, são 529. Então, tem 529 posições sexuais inspiradas, principalmente no sexo dos animais. Então, ele trouxe o reino animal para a nossa prática sexual. Então, assim, tem várias sugestões de posições para a gente justamente o quê? Estimular a intimidade física e fazer com que as nossas conexões humanas sejam mais profundas. E para eles, lá na Índia, isso era era um exercício de religiosidade e espiritualidade. A humanidade não existe sem sexo. Se a gente não transar, a humanidade acaba, certo? A gente não vai mais ter filhos, não vai ter mais exercício. E transar é bom pra caralho. Então já sabiam disso lá no século III. E lá nos vasos greco-romanos, no Antigo Egito. Porra! Então assim, a pornografia sempre esteve entre nós. E aí a gente chega na era moderna e a coisa vai ser mais louca ainda. Vamos lá. Famosa pausa pra aguinha. Pra quem não sabe, a fotografia foi inventada em 1839 a partir do daguerreótipo. O Daguerre, que acho que se não me engano era um francês, ele criou uma chapa lá com prata que captava a luz e a luz marcava, fotografava, né, etimologia, essa placa. Então ele criou o daguerreótipo. E qual vocês acham que foi as primeiras ideias que a galera teve quando tava com a fotografia na mão e passou a ser mais barata e mais fácil de fazer? Vamos fazer putaria. Então, galera, eles criaram vários pontos de vendas de fotos eróticas por toda a Europa em que se vendiam imagens eróticas. Ah, mas Edu, devia ser todo mundo de roupa, tudo bonitinho. O caralho, era putaria da boa. Era sexo anal, sexo oral, uma mulher com um cara em cada buraco, caras com também um cara em cada buraco. Pensem o que vocês quiserem. Isso em 1839. Então, a putaria que a gente vê hoje em sites pornôs é antiga, gente. É tão antiga quanto a humanidade. A diferença é que o daguerreótipo, a fotografia, permitiu que nós registrássemos e reproduzíssemos cada vez mais. Você tirava uma foto, fazia várias cópias e vendia isso tudo. Então, assim, o mercado da pornografia existe desde que a gente começou a fazer imagens. E o primeiro filme pornô veio em 1896. Chama-se Le Coucher de la Marie. Perdoe meu francês, mas significa A Hora de Dormir da Noiva, que mostrava ali algumas cenas eróticas. E aí o Thomas Edison, que é o inventor da lâmpada, essa lâmpada que está te iluminando aí, que está no seu celularzinho, quando você acende a luzinha para procurar ver se tem alguma aranha no canto da casa. O mesmo cara que inventou a lâmpada, o Thomas Edison, criou um comercial em que aparecia um beijo. Né, duas pessoas se beijando. E isso foi considerado na época super erótico. E a partir daí, os filmes eróticos passaram a ser produzidos. Então, gente, o filme erótico é tão antigo quanto o próprio cinema. Ele é uma derivação do cinema. Então a gente pode ver a pornografia, tanto de foto, quanto de vasos gregos, quanto de filmes, como obras de arte. O Kama Sutra é uma obra de arte. E como que essa porra virou obscena? É depois do fundamento fundamento foi boa. Do surgimento das religiões mais extremas pós ali a Idade Média, né? O catolicismo, enfim, essa coisa se espalhou. Enfim, por N razões, não vou me aprofundar aqui. E aí, pra gente fechar a história da pornografia, chegamos, enfim, em 1953, com o surgimento dela, maravilhosa, que foi o sonho da minha adolescência. Playboy, a revista Playboy foi fundada em 1953. Tempo pra caralho, nem a NASA é tão antiga assim. E aí, lógico, foi um escândalo, depois veio a Hustler, com o Larry Flynt e assim vai. E o resto você já sabe. Daí veio a putaria e acabou. E pornografia se espalhou pelas mídias por meio da fotografia, né, nas revistas, por meio do cinema. E aí já acabou, né? Não tinha mais freio. Nunca teve, na verdade, mas se popularizou ainda mais. E muito bem. E a grande questão é, beleza, Edu, daí veio a pornografia, os vasos gregos, todo mundo transava, tal, a putaria sempre existiu. Agora, a pornografia ela destrói a mente?
hoje, quando ela está aqui, que ela já está num estado mais de agressão, de machismo, né, de obscenidade, ela de fato faz mal, né? Então a questão é, a pornografia, ela não é um problema. Vocês estão vendo que sempre existiu, né, usada como forma educativa. O próprio Kama Sutra é um manual sobre bons costumes sexuais dentro de um relacionamento, dentro de uma sociedade. Os vasos gregos também tinham essa função, enfim, tá tudo bem. O problema é o que ela representa. Então o problema não é a pornografia, é a nossa sociedade em si, que vê o prazer do homem acima do prazer da mulher, né? E que mostra que as práticas sexuais, de tabus, de sadomasoquismo, de violência, de agressão, são mais interessantes, é o que vende mais. Então, a pornografia influencia a vida e vice-versa. E tudo bem. O que eu acho? O seguinte, gente, eu não vou ser hipócrita aqui com vocês, vou ser super vulnerável. Eu assisto uma porrada de coisas na internet, de pornografia, muita coisa feia, que vocês considerariam feio. Eu assisto aquilo, só que eu, Edu Baggio, tenho o discernimento de entender que aquilo ali é uma representação, né? É como eu falo... sobre a questão da pornografia, eu comparo muito ela a filmes de terror ou filmes violentos. Por exemplo, eu jogo muito videogame. O fato de eu jogar um jogo em que eu dou tiro na cabeça de um personagem, tô lá jogando The Last of Us, ou Red Dead Redemption 2, pra quem gosta de PlayStation, ou um GTA da vida, eu sei que eu posso ser um gangster num jogo, eu posso ser um assassino, posso ser o que eu quiser. Eu não vou trazer isso pra vida real, eu consigo discernir. Tem gente que não consegue. Então, se eu assisto um filme sobre um serial killer, como aquela série da Netflix sobre o Jeff Dahmer, que é o cara que era canibal, que ele literalmente se alimentava do corpo das vítimas, isso não quer dizer que eu vou fazer a mesma coisa. Agora, no sexo, às vezes dá esse empurrãozinho, sim. Então, a galera tende a reproduzir, porque ali é prazer. E tem gente que gosta, tudo bem. Mas não é tudo daquele jeito. E existem muitas formas de fazer sexo. Eu sempre falo que o sexo, às vezes, cara, você vai transar com alguém, vocês derrubam um prédio de tanta posição, de tanto escândalo, faz um monte de coisa, isso aqui e tal, é massa pra caralho, parece um filme pornô. Mas também, às vezes, um papai e mamãe também resolve e também é prazeroso. Então depende muito do que você quer. A questão é que nem todo mundo tem o discernimento. Tem gente que acha que, a Maria até fala no vídeo dela do TED, que de um rapaz lá, um jovem que se queixa que ele não consegue fazer a namorada dele gozar. E ele fala, pô, o que eu faço? E um amigo recomenda pra ele, é só você enforcar ela, aperta o pescoço que ela vai conseguir gozar. Meu, o prazer não tá no pescoço, tá no clitóris, é lá embaixo, tá? Então ele tava colocando a mão no lugar errado. Por quê? Porque ele viu nos vídeos. Então assim, a nossa sociedade decidiu não falar sobre sexo com muita frequência nem com muita abertura. Então, aonde que os jovens vão buscar, né, essa informação ali quando você chega na puberdade, 13, 14 anos? Na internet. E se você, como pai ou mãe, acha realmente que um adolescente com 14 anos não tá vendo putaria da boa, você tá muito enganado. Inclusive, uma coisa que a Maria fala no vídeo que eu achei super legal, apesar de eu discordar bastante dela, é o seguinte. Ela conta de garotos e garotas que têm acesso à pornografia muito cedo e que ficam chocados depois de ver, como se tivessem visto um filme de terror, porque realmente é muito intenso. E um jovem chegou a falar assim, nossa... Eu assisti filme pornô, o que me incomodou não foi ter visto o vídeo, é pensar que meu pai faz isso com a minha mãe. Já parou pra pensar nisso? Então, assim, quando a gente falha com a educação sexual e quando a gente falha como sociedade em falar sobre o sexo bem feito, um sexo prazeroso, em que homens e mulheres podem gozar e se acariciar, tudo bem, pode ser de forma agressiva, se você gosta de uma coisa um pouco mais pesada, tudo bem. Mas se a gente não fala sobre isso, a gente procura informação aonde a gente tem. E geralmente são os vídeos pornôs, que são, para um jovem, muito pesados, na minha opinião. Então, quando a gente falha em falar sobre, as pessoas procuram em outro lugar, e nem sempre o melhor lugar de todos, né? Muito bem. Então, respondendo sobre se a pornografia destrói a mente ou não. Eu acho que aquilo que eu falei, o problema é o que ela representa, a mulher objetificada, o foco no prazer masculino, o sexo tendo muito pro lado da agressão, do intenso, da pancadaria. Só que ao mesmo tempo, a pornografia, ela ajuda muito na ansiedade, né? E lógico, tudo vicia, especialmente se envolve prazer. Açúcar vicia, álcool vicia, drogas viciam, Netflix demais vicia, tudo vicia se você tem um retorno prazeroso,
né, uma dose de oxitocina e de serotonina. Então a masturbação pode sim viciar, como muita coisa que você faz em excesso que te dê prazer pode viciar. Agora é engraçado, a gente tem problemas de saúde pública com o alcoolismo, nem por isso a gente proíbe o álcool, a gente aprendeu que esse não é o caminho. Então também não tem por que a gente condenar ou proibir a pornografia, porque ela nunca vai ser contida, né? Então a gente tem que saber usar melhor essa ferramenta de excitação própria, né, por meio de vídeos e imagens, né? Então assim, a grande pergunta é, a pornografia então, ela é uma aliada ou uma vilã dentro dos relacionamentos, que é o que a gente diz que a gente trata aqui nesse podcast. Relacionamento é coisa séria. Então o que eu posso entender disso tudo que eu falei até agora? Vendo a história, vendo a questão do catolicismo, vendo a questão da falta de educação sexual, da pornografia mais agressiva, né, essa coisa submissa. Então eu acho que no passado, antes da condenação pós ali Idade Média, que é quando começa a Idade Moderna e o catolicismo cresce bastante, até ali a pornografia era vista como algo normal e saudável, né? Algo que faz parte da humanidade. Hoje ela é vista como proibida, como obscena, em razão muito da pauta de costumes e das religiões, né? Então assim, se a pornografia é vilão ou não, vai depender. E é disso que eu quero falar agora, tá? Primeiro ponto. Quando que eu considero a pornografia uma vilã dentro do seu relacionamento? Se o seu parceiro ou parceira usa a pornografia como fuga para não transar contigo, aí é um problema, tá? Só que uma coisa que é importante a gente lembrar aqui, que eu gosto sempre de falar, falo isso bastante para os meus clientes e seguidores. Gente, se masturbar dentro do relacionamento não é problema, tá? Até tem uma piada que fala assim, 90% dos homens se masturbam e 10% mentem. Então assim, homens e mulheres podem sim se masturbar tendo marido, tendo namorada, tendo ficante. Às vezes é teu momento, você tá ali no banho quietinho na sua. Ah, mas daí quer dizer que ele não me ama. Não! A masturbação não é um erro e você não é obrigado a só ter prazer transando com o seu parceiro. Você pode ter prazer sozinho também. E qual que é o problema? Você tá numa viagem, tá ali com vontade, faça. A masturbação é importante. Se masturbarem juntos também é muito importante, né? Também faz parte da prática sexual. Então se o seu parceiro usa pornografia pra não transar contigo, o cara vai lá no banheiro todo dia, fica ali meia hora, fala que fez cocô, mas você sabe que não foi isso é um problema. Se o sexo de você está ruim e você vê que ele consome esse material, você já pegou ele consumindo esse material, ou a menina também, aí nós temos um problema, né? Outra coisa, se a pornografia é usada como argumento, como fonte de inspiração para tornar o sexo, vou dizer agressivo, mas um sexo não agradável na sua concepção, aí nós temos um problema sim. Tá? Ela pode ser uma vilã, porque você não é obrigado ou obrigada a fazer nada que você não queira, especialmente sexualmente, tá? E outra questão, eu acho que a pornografia se torna uma vilã quando ela posiciona o sexo 100% no prazer só de um dos dois, ou de um dos três, enfim. Se só o homem ou só a mulher tá gozando, tem um desequilíbrio, porque os dois têm que gozar juntos. Ou tem que ter dedicação, não necessariamente ao mesmo tempo, os dois têm que gozar juntos. E quando que eu acho que... Então pensem sobre isso, tá? Então se o parceiro usa pornografia para fugir de você, o parceiro ou parceira, se ela é usada para trazer agressividade ou algo que você não queira, e se ela foca o prazer só num dos dois, tá? Isso é o vilã. E quando que eu acho que ela é uma aliada? Se vocês assistem pornografia juntos, ou se vocês compartilham imagens eróticas para apimentar a relação, maravilha. Eu faço isso à torta e direito. Tô lá vejo um filme pornô, que legal, o cara fez isso aqui com você, o que você acha? Ah, gostei, tá, vamos fazer. Ah, não curti, beleza. Então, quando vocês usam isso como estímulo, maravilha. Segundo aliado, se a pornografia é uma fonte de ideias novas, né, para novas aventuras sexuais. Então, de repente, cara, vocês estão sem ideia, o que a gente vai fazer? Abre ali o site, pá, vamos ver o que a gente tem de bom aqui, que a gente pode fazer de diferente. E também, se ela está presente na relação de vocês para unir vocês e não para afastar. Então, quando a pornografia ela é bem posicionada, ela é usada para enriquecimento, acho que ela é uma grande aliada. Ah, Edu, mas pô, teve um dia que eu tava aqui em casa, tal, fui entrar no banheiro, meu marido tava ali batendo uma punheta assistindo um vídeo. A gente vai falar disso agora, tá? Então, como falar sobre o tema da pornografia? Ah, meu marido, meu namorado é viciado em pornografia, ou minha namorada vê esses vídeos pornôs e quer fazer tudo que tá ali, tem coisa que eu nem acho tão gostoso assim. Então como é que a gente lida com isso, né? Eu prometi, eu vou entregar. Então vamos lá. Primeiro, para tratar a questão da pornografia ou de um sexo não agradável entre vocês dois. Primeiro ponto, qual é a visão sexual de cada um de vocês? Tá? Então assim, como que você enxerga o sexo?
Primeiro, vocês têm uma boa química sexual? Tem casal que não tem, viu? Tem casal que deita lá, transa gostoso, até goza, mas não é aquela coisa... Então assim, sobre a química sexual. Tem uma boa química sexual? E se ela esfriou, dá pra resgatar? Segunda pergunta. Vocês gostam de sexo da mesma forma? Né? Por exemplo, eu já tive uma parceira que, cara, ela gostava muito mais de sexo anal do que do sexo vaginal. Beleza? Vamos lá. Já eu, por exemplo, eu tenho uma questão que eu sou demissexual. O que é um demissexual? Eu só consigo transar com a pessoa se eu tenho uma conexão emocional. Eu preciso conhecer muito bem, tá muita vontade pra encaixar. Mas depois que eu ganho confiança e a conexão emocional vai, meu Deus. Aí eu vou que vou. Então assim... será que vocês gostam de sexo da mesma forma? De repente o cara ali é demissexual e você não sabe, ou você é demissexual e não sabe, ou o cara gosta de relacionamento aberto, vocês nunca conversaram sobre isso. Então assim, vocês realmente veem e gostam de sexo da mesma forma? Porque se a resposta for não, temos um problema. E aí a pessoa te ama, quer ficar com você, mas ela não consegue exercer a sexualidade dela plena contigo. Aí ela não quer te trair. Busca a pornografia. Mas o problema é a pornografia? Não, o problema é o relacionamento de vocês que não tá alinhado. Você percebe que a pornografia não é a vilã? É como dizer assim, toda arma mata. Não, quem puxa o gatilho é que mata. A arma é só um instrumento que atira uma bala. É o sexo que é o Desculpa. É o álcool que é o problema. Não, o problema é você beber álcool demais, pegar um carro e matar alguém. Agora, o álcool não é o vilão, se você souber usar com parcimônia, como diz a propaganda. Outra questão que vocês podem falar na relação de vocês. Vocês têm o mesmo histórico sexual? Edu, mas o body count, você acha que é importante? Que é a contagem de parceiros? Tem muito homem que tem medo de perguntar pra menina com quantos caras você já transou. Eu acho que assim, depende muito, sabe? Geralmente não me incomoda. Aliás, me incomodou só uma vez, mas eu não ligo muito pra isso. Agora, qual que é o histórico de vocês no sentido também de experiência? Às vezes, esses dias eu atendi uma cliente, ela tem acho que 30 anos, ela transou 2 vezes na vida, com 30 anos. E eu conheço pessoas com 19 que já tiveram mais de 50 parceiros. Entendeu? Faz diferença na sua experiência sexual, no que você sabe fazer, você já conhece seu corpo muito mais, você tem mais contato. Eu sempre recomendo às pessoas... pratiquem sexo. Pelo menos, sei lá, se você tá solteiro, pelo menos uns 4 parceiros diferentes por ano, parceiros ou parceiras, pra você ter mais, um pouquinho mais de experiência, de histórico sexual. Isso é importante, tá? Eu estimulo muito as pessoas a se conhecerem, a explorar, não casar com a primeira pessoa que encontrar na vida e ficar 30 anos com essa pessoa. Nada contra, mas você desenvolve menos a sua sexualidade. É como falar assim, eu sou ciclista há 30 anos. Perfeito, tuas coxas são enormes, mas isso não quer dizer que você tem um bíceps reforçado, ou abdominal, ou seja, seu corpo não está equilibrado se você só faz um tipo de atividade, né? Outra coisa, como anda a paixão de vocês de 1 a 10? Tá forte, tá fraca? Porque isso influencia também na energia sexual e na libido. Quem é mais intenso e quem é mais de boa nessa relação de vocês? Porque às vezes tem um dos dois que, quer transar todo dia 3 vezes por dia, e o outro quer transar 1 vez por mês, e tá tudo bem. Então será que vocês estão realmente alinhados sexualmente? E outra coisa, qual que é a frequência sexual de vocês? Vocês transam todo dia, 1 vez por semana, 1 vez por mês, 1 vez por ano. Tem casais que não transam mais. E isso tudo afeta. E é lógico que aquele do casal que gosta mais de sexo vai procurar ou fora, de forma extraconjugal, ou por meio da pornografia. Então, é importante falar sobre isso. E se você encontrou seu parceiro ou parceira se masturbando ou vendo esse conteúdo, se um dia abriu o computador e estava lá o site aberto, conversem sobre, né? E quando você vai falar sobre pornografia, é importante entender o lado da pessoa, se ela está fazendo aquilo por tédio, por desinteresse em você, enfim, ou se simplesmente é uma curiosidade, é um hobby, enfim, tem gente que gosta de pornografia, gente, qual que é o problema, né? Agora, se isso te incomoda e se você perceber que o seu parceiro ou parceira não quer falar sobre o assunto, fica escondendo e tal, aí vocês têm um problema mais grave. E entender por que o seu parceiro consome essa pornografia. Se é por tédio, se é por fuga, por fantasias que não consegue realizar com você, né? Então, tenta entender a origem dessa necessidade por pornografia, quando ela é uma vilã, quando ela atrapalha, e conversem sobre. Percebeu que não tá dando liga, não tá indo? Puxem uma terapia de casal, conversem com amigos, procurem um sexólogo ou uma sexóloga, procurem um urologista que trabalha da saúde sexual masculina ou uma ginecologista para as mulheres. Enfim, procurem ajuda para entender o que está acontecendo, né? Então, mas se realmente a coisa não melhorar, aí vocês têm que rever a dinâmica sexual de vocês e entender que às vezes, cara, nós temos visão diferente com relação ao sexo e a gente não vai conseguir se alinhar. Aí um casal nem fica junto desse jeito,
né? Então pensem sobre isso. E pra gente concluir aqui esse episódio de hoje, que tá pra lá de gozado. Não vai dar certo essa piada, deixa pra lá. Então vamos lá. A pornografia, gente, então, ela é uma manifestação humana inevitável, natural, artística e linda. Tá? Gente, se vocês souberem procurar filmes pornôs de bom gosto, tem muita coisa bonita. Tem filmes com história, com uma puta produção, igual cinema Hollywood. Então é só uma questão de saber procurar, tá? Não caiam só nas coisas mais clichê. E fugir, portanto, da pornografia não só traz prejuízos, como é impossível. A humanidade se criou com a pornografia. Então, já que não dá pra evitar, vamos curtir. Só que a gente precisa utilizar a pornografia de forma prazerosa, né? Que seja boa pra todos e que valorize o prazer de todo mundo. Então não existe humanidade sem sexo. Então se é pra fuder, que seja gostoso, certo? E por que não criar fotos, vídeos, livros e monumentos em homenagem ao sexo? Gente, tem na ilha de Lesbos, de onde vem o termo lésbicas, tem várias estátuas com temas sexuais. Então assim, nós precisamos celebrar mais o sexo, né? E se o seu relacionamento sofre com a pornografia, o problema está na falta de compatibilidade sexual de vocês e não na indústria pornográfica em si. Então conversem sobre e saibam que se o erótico incomoda vocês, ele pode sim ser ajustado, tá? E pra gente fechar essa questão da gente falar mais sobre sexo, falar mais sobre fotos e vídeos e livros e monumentos eróticos, eu quero trazer uma última frase final pra gente refletir, que eu sempre faço isso, é tradução aqui no podcast Relacionamento é Coisa Séria, que é uma frase do Larry Flynt. Larry Flynt, pra quem não sabe, é o fundador da Hustle, o Hustler, agora não lembro, que é uma revista pornográfica americana, e vocês podem encontrar a história dele no filme O Povo contra Larry Flynt, e que ele conta a história de como ele fundou essa revista, que foi tão popular quanto a Playboy. Ele foi julgado, porque os religiosos da época, meu Deus, obscenidade, aqui, tentaram matar o cara, e quase conseguiram, tá? Ele ficou paraplégico, sinto muito, gente, história real, tem spoiler, é uma história verídica. E no momento, quando ele está sendo julgado pela corte americana, ele faz a seguinte pergunta. Porque eles assim, a Hustler estava bem na época da guerra do Vietnã, né? Que foi uma guerra escrota, toda guerra é escrota, né? E aí ele pergunta, gente, eu não posso publicar uma revista em que aparecem mulheres nuas ou fazendo sexo. Qual que é o problema? Isso é obsceno? Então eu não posso colocar numa banca de revista, uma revista com pessoas peladas, só que ao mesmo tempo, quando eu assisto o noticiário da TV sobre a guerra do Vietnã, eu vejo crianças sendo estupradas, eu vejo soldados com os corpos mutilados, eu vejo bombas, eu vejo bomba nuclear em Hiroshima, isso tudo explícito nos livros de história, isso tudo explícito nos jornais, para as crianças verem, para todo mundo ver. Então, puta que pariu, o que é mais obsceno? O sexo ou a violência? Pensem sobre isso, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção ao meu trabalho. Ficamos por aqui. Foi um prazer fazer esse episódio com vocês. Eu tinha que fazer essa piada. E fiquem bem, tá bom? Dúvidas, me chamem no Instagram que eu tô por lá. Gente, muito obrigado pelo carinho de sempre, tá? Eu só faço esse podcast porque vocês escutam. Então, muito obrigado por prestar atenção ao meu trabalho. Um beijo. Fui! Esse episódio usou áudio da vinheta do site brasino777.com/pt, veiculado como anúncio no site xvideos.com. Usou também o áudio da vinheta do site youporn.com.